Olá, vamos dar continuidade ao módulo 2, no segundo bloco, em que hoje nós trataremos sobre as fontes de financiamento, sejam elas nacional ou internacional, ou de origem privada, ou de origem pública, né, para financiar a sua instituição na sua missão e atender, o mais importante, a sua comunidade. Tá? Então, nesse contexto instável, né, que a gente vive do cenário brasileiro, é extremamente importante que esses recursos não sejam provenientes de uma única fonte. Tá? Então, essa fonte tem que ser diversificada. Então, existem vários tipos de fonte de recurso em que você pode pesquisar. Tá? Então, existe fonte de recursos de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de empresas, fundações nacionais, internacionais e a área governamental. Então, nós vamos trabalhar nesse bloco, tentando mostrar para vocês essas oportunidades que provêm desse tipo de fonte de financiamento. Então, vamos começar pela fonte em relação à pessoa física, né, a indivíduos. Né? Então, normalmente, essa fonte de recurso, ela provém muito de lançamento de campanhas. Né? Então, você, às vezes, quer, na sua instituição, você quer desenvolver algum tipo de campanha e você pode fazer através de uma mala direta, ou através de um telemarketing, ou até mesmo através de um financiamento coletivo em que você vai promover aquela campanha. Por exemplo, campanha do agasalho, tem a campanha do leite, em que você pode até mesmo adotar, vamos dizer assim, você trabalha numa instituição de assistencialismo, você pode adotar um idoso, uma criança, que em vez de você dar materiais, como eu dei ali em termos de brinquedo e roupa, você pode dar uma verba para aquela criança naquela determinada campanha que você está desenvolvendo. Normalmente, essas contribuições de pessoas físicas são valores muito reduzidos. Então, as organizações, às vezes, não se interessam por esse tipo de doações, entendeu? Mas você ganha em escala. O que quer dizer ganhar em escala? Você ganha na quantidade. Às vezes, você fazer um trabalho bem desenvolvido de mala direta, de telemarketing, você consegue vários doadores de pessoas físicas que não compromete se um ou dois saírem naquele determinado momento. Então, não compromete a sua instituição se sair um ou dois daqueles doadores de pessoas físicas, tá? Então, a gente pode trabalhar com essa fonte? Podemos. Então, é uma possibilidade de você ver, de você procurar dentro desse mercado, né, essas possibilidades. Né? Então, como eu falei do financiamento coletivo, tem o crowdfunding, que é um termo bastante recente, né, que as pessoas estão utilizando muito, em que você contrata uma empresa para você angariar o recurso para você, através de uma periodicidade da campanha, através de um valor estimado, e aí você consegue o recurso esperado para aquela campanha ou aquele projeto que você deseja desenvolver. Tá? A outra forma de financiamento seria através das empresas. Né? Essas empresas, como eu já tinha falado no primeiro bloco, elas visam muito a questão da promoção institucional. Então, elas são preocupadas com a troca de divulgação. Então, na hora que você buscar essas empresas, você tem que estudar muito bem o que pode oferecer para essas empresas em termos de marketing. Você investe na minha organização, mas em troca eu vou botar na minha revista de atividade da minha instituição o nome da sua empresa lá, entendeu? No uniforme dos meus funcionários, eu posso também botar a sua marca, entendeu? Então, são coisas que você pode negociar com essas empresas no momento de você procurá-las, né? E, evidentemente, que essas empresas só vão investir também se você apresentar aquela questão da credibilidade. Então, são fatores extremamente importantes que você tem que ficar atento antes de você buscar essas empresas para investir na sua organização, tá? Então, eu tenho alguns exemplos de empresas como a Coca-Cola, a Ambev, a Sadia, a Seara, o próprio Boticário, são empresas que investem nesse intuito da promoção institucional, tá, gente? Então, vocês podem entrar na homepage dessas empresas, que certamente, ao longo de todo o ano, eles sempre promovem algum tipo de financiamento e patrocínios. A outra fonte de recurso seria a geração de renda própria. O que quer dizer geração de renda própria? Você, dentro da sua instituição, você pode promover eventos. Então, esse evento pode ser um jantar, pode ser um almoço, enfim, você pode promover um evento em que você pode mobilizar toda a sua equipe,
tem que ter um planejamento para isso, evidentemente, em que você pode angariar recurso para a sua instituição através desse evento. Tá? E esse evento, se você planejando com uma certa antecedência, você pode fazer 2 até 3 eventos por ano. É extremamente importante que você vai divulgar o seu trabalho perante a sua comunidade e perante também os seus futuros patrocinadores. Tá? Então, esse evento serve para essas 2 finalidades. Além da geração de renda, nós temos também as fundações, né, que é uma outra forma de fonte de financiamento, que tem as fundações nacionais e no exterior. As fundações nacionais, ela tem uma característica um pouquinho diferente das empresas que a gente já falou agora, que visa a questão da promoção institucional. As fundações não, elas têm um objetivo mais filantrópico. Então, ela provavelmente nas suas páginas, né, nas suas homepages, ela vai estar abrindo ao longo do ano oportunidades para vocês, em que vocês provavelmente vão ter que preencher formulários com a descrição do seu projeto, enfim, da sua instituição, ou até mesmo editais, né? Então, você tem que ficar atento a essas fundações, né, nacionais, em que ao longo do ano ela pode abrir essas oportunidades para vocês. E vocês têm que tomar muito cuidado, que você tem que sempre ter atento a ler, né, todas as regras, né, que ela determina para você. E pode você ser contemplado ou não com esse recurso, né, dependendo do que você escrever, né, dentro desse formulário, ou se você tiver que apresentar um projeto, você pode ser contemplado ou não com esse recurso. Tá? As fundações nacionais, eu tenho alguns exemplos aqui, que eu tenho a Fundação Ford, tem a própria Odebrecht, a Ayrton Senna, o Itaú Cultural, Petrobras, Shell Brasil. Então, essas fundações nacionais também você tem que fazer essa busca, que quando eu falo lá no primeiro bloco, a função do captador é exatamente nesse momento de fazer essa pesquisa nas páginas dessas fundações para ver ao longo do ano se tem essas oportunidades disponíveis, tá bom? Em relação às fundações internacionais, isso aí é uma seara, né, em que você vai ter que ter muito mais jogo de relacionamento com as embaixadas. As embaixadas hoje, nós temos de todos os países da União Europeia, do próprio Estados Unidos, em que você tem que procurar na página das embaixadas essas oportunidades, que muitos desses países, eles muito têm ações filantrópicas também em relação aos países como o Brasil. Então, eu sei que, por exemplo, a Embaixada do Canadá, da Alemanha, eles têm muitas oportunidades nessa área social. E, por exemplo, a Embaixada do Canadá, por exemplo, eles investem na área social, mas é específico uma região. Por exemplo, no caso do Brasil, eu sei que eles investem muito na região norte e nordeste. Então, vocês têm que ficar atentos a essas questões. Ver quais são as embaixadas que investem na área, na sua atividade fim, né, que seria a área social, e se ela realmente atende a sua região em que você está contemplada, tá bom? Então, na questão aqui dessa questão dessa fonte, né, no exterior, eu também indico a fundação em Nova York também, que é uma fundação bastante conhecida, que ela também pode dar essas oportunidades. E esse material está sendo todo ele disponibilizado com esses links de todas essas oportunidades dessas fontes, no material que vai ser disponibilizado no curso, tá bom? Fiquem tranquilos. A outra fonte de financiamento que nós temos é a questão do governo, né, a área governamental. Então, a área governamental, você tem que estar extremamente preparados para angariar recursos com a área pública. Por quê? São editais, normalmente, eles disponibilizam editais através de programas, né? Então, normalmente, tanto a área federal como a área estadual, por exemplo, eles disponibilizam recursos através de programas federais. Esses programas nada mais é do que as regras do jogo. Olha, esse programa aqui atende a área social, precisa de uma contrapartida financeira ou de bem e serviço, ela vai atender só a organização da sociedade civil ou ela vai atender o município. Então, você tem que ler aquelas regrinhas. E, normalmente, esses programas, ele vai disponibilizar também uma série de exigências como documentação. Você tem que, além de apresentar o seu projeto, que tem que estar muito bem estruturado, você tem que apresentar também um rol de documentações e declarações que são exigidas. Por exemplo, no governo do Estado do Rio de Janeiro, quando você participa de um processo seletivo em que você quer angariar recurso, eles disponibilizam, através dos programas e dos editais, uma série de documentações que você tem que atender. Tá? Então, um dos documentos seria a documentação de habilitação fiscal da sua instituição, como, por exemplo, uma certidão negativa de fundo de garantia, certidão negativa da
Procuradoria-Geral Nacional, enfim. Então, você tem que estar com essa documentação em dia, atualizada, verificar se não está vencida. Por exemplo, no governo do Estado, a gente tem um sistema em que a gente trabalha nessa área de captação de recursos, que é o Converge, e que ele já, dentro desse sistema, ele já tem lá o seu módulo de cadastramento, de habilitação, que ele vai já avisando as instituições quando está vencendo essa documentação. Então, não deixa para a última hora. Eu já vi casos em que alguns órgãos do Estado abrem editais, oportunidades de recurso, e que as organizações deixam tudo para a última hora. Então, não deixa acontecer isso. Porque a gente fica até, me entristece muito quando eu vejo uma organização no último dia daquele edital, no último minuto, tipo 7 horas da noite, o cara ainda não tem nenhum projeto dele estruturado, ou então venceu a certidão e ele fica desesperado. E a gente vê aquela agonia, né? A gente vê a agonia de vocês. Então, para não acontecer isso, por favor, fique atento a tudo que está escrito no edital. Leia com antecedência, pede ajuda, envolve a equipe da sua instituição, o captador de recursos da sua instituição, de forma que vocês leiam pausadamente todos os itens que são obrigatórios. E no governo federal é a mesma coisa, entendeu? Tem também lá os ministérios também disponibilizam programas também através de editais. Tem o sistema deles que é o Siconv também, que também trabalha dessa forma, entendeu? Você também tem que estar habilitado no sistema deles, em que você também vai pleitear um recurso através de apresentação, um projeto, e depois a execução e a prestação de conta é tudo dentro do sistema. Então, você também tem que estar com essa expertise sistemática também dentro desse conceito, né, da área governamental, de forma que você, além de você conseguir o recurso, que você mantenha a execução e a prestação de conta desse recurso em dia, tá bom? Bom, então, além dessa área governamental, através desses recursos, né, que a gente acabou de apontar, que são disponibilizados através de programas editais, temos também a questão dos projetos incentivados. Então, na área pública também temos a questão da Lei Rouanet, como eu já tinha citado no primeiro bloco, que é uma forma de estimular, né, as empresas na questão da isenção fiscal e que são disponibilizados também no site de alguns ministérios. Então, você também é uma fonte de recurso, você apontar, de você monitorar a homepage desses ministérios, principalmente do esporte, em que ele disponibiliza esses recursos ao longo do ano através de projetos incentivados, em que você tem que apresentar um patrocinador, muitas vezes o Ministério já te dá esse patrocinador e você tem que apresentar o projeto para eles, tá bom? Bom, então vamos concluir esse bloco, então, dessas oportunidades que eu acabei de citar para vocês, né, que são em torno de 5 oportunidades que eu citei de fontes de financiamento diversas, que eu sinalizo mais uma vez que tem que ter essa diversificação de fonte, que pelo menos 3 dessas fontes que eu citei para vocês tenham isso dentro das suas instituições de vocês, de uma forma clara, de que você não fique tão dependente de um único financiador, para não comprometer a viabilidade da sua organização, ok? Então, no próximo bloco trataremos sobre o plano de captação de recursos, que é extremamente importante para vocês.